Se você tem ou já teve um estabilizador, você conhece muito bem esse barulho. Mas uma outra coisa que talvez você também já tenha ouvido, provavelmente dos seus pais, é que não se deve ficar acendendo e apagando a luz várias vezes, porque senão a lâmpada vai queimar. Tá, mas o que esse som do estabilizador tem a ver com essa situação da lâmpada? Bom, basicamente para cada tec desses que você escuta, é como se você estivesse acendendo e apagando a luz, só que no caso do estabilizador, é você tirando e colocando energia de novo ali nos dispositivos que estão conectados a ele. Seja notebook, computador, ou que tiver de fato conectado no estabilizador. Como eu sei que tem muita gente ainda que recomenda o uso dos estabilizadores e o LED desligou, tem que colocá-lo para carregar e vamos ligar ela neste lugar, bem aqui. Como eu sei que tem muita gente por aí que ainda recomenda o uso dos estabilizadores, mesmo sabendo do risco que é ter um dispositivo conectado a um desses, entre muitas aspas, equipamentos de segurança, que na minha opinião é melhor ter um notebook ligado direto na tomada do que em um estabilizador, resolvi fazer esse vídeo para te mostrar de fato a melhor maneira de proteger o seu notebook ou o seu computador, prolongando a sua vida útil de uma forma muito mais segura e correta, e que não faça o contrário, né? Estrague a sua máquina. Mas chega de introdução e vamos lá pro vídeo. Opa, você tá aí? Meu nome é Átila Sancho, eu sou analista em TI e meu intuito aqui hoje é falar sobre o mito do uso dos estabilizadores. Antes de tudo, precisamos entender o que é, como funciona e para que serve de fato um estabilizador. Antigamente, como a rede elétrica não era tão estável quanto a de hoje em dia, ou melhor, era menos instável quanto a de hoje em dia, pelo menos aqui em casa direto estoura ali o poste, o transformador do poste, mas enfim, as oscilações de tensão eram muito comuns e a gente precisava de proteger os equipamentos eletrônicos dessas variações. E o estabilizador era sim uma ferramenta muito útil para esse serviço. Ele basicamente ajusta a tensão de entrada para um nível mais seguro, protegendo os equipamentos de picos e quedas de energia elétrica. Para entender melhor, eu vou explicar rapidamente o que é a tensão elétrica, porque ela está ligada diretamente no funcionamento do estabilizador. A tensão elétrica é a força que impulsiona a eletricidade através dos cabos de energia. Ela é medida em volts, que é aquela indicação no final de 120V ou 220V que você vê muito por aí. Tá, parei. Mas em geral, a tensão e volts é a mesma coisa. Na maioria dos países, a tensão padrão é de 110 volts ou 220 volts, que também, de certa forma, é aqui do Brasil. Só que a de 110 volts agora tá para 127 volts, tá? Então, viu 110 ou 127 é a padrão aqui do Brasil. Mas assim, essa tensão nem sempre é constante. Variações podem acontecer por diversos fatores, como a demanda flutuante, que é a quantidade de eletricidade usada ali em certos períodos do dia, que pode afetar diretamente a estabilidade da tensão. Por exemplo, se você trabalha, quando chega em casa, você vai direto para o banho, certo? Bom, se não, pelo menos deveria. Mas, nesse mesmo horário, outras pessoas também fazem a mesma coisa. Elas chegam em casa, acendem as luzes, ligam o chuveiro e tudo mais. E nisso é que ocorre um certo horário de pico na rede elétrica, que é quando pode ocorrer a queda de tensão. Um outro tipo de variação é quando ocorre falhas em usinas elétricas, linhas de transmissões, que são as responsáveis por levar a eletricidade até a sua casa. Tem também condições climáticas e os equipamentos de alta potência, que é quando grandes máquinas ou equipamentos industriais são ligados ou desligados. E eles podem causar variações significativas na tensão da rede elétrica local. Beleza, agora que você já sabe o que é a tensão elétrica e que ela pode variar em diversos momentos do dia, você precisa saber que por conta dessas variações que foi criado o estabilizador, para proteger os equipamentos eletrônicos que eram mais sensíveis do que os de hoje em dia e queimavam mais facilmente quando a tensão elétrica não era tão estável. Então, ao invés de ligar o notebook ou um computador direto na tomada, era ligado o notebook no estabilizador e o estabilizador que ia ligado na tomada. Então ele fazia essa ponte entre a energia da tomada e o seu dispositivo. Show! Agora, para entender o porquê não utilizar mais um estabilizador, você precisa saber como ele corrige essas variações e gerencia a tensão antes de enviar para o seu computador. Mas calma que eu vou simplificar essa explicação para não ficar muito chata para você e também para facilitar o entendimento. Então eu vou resumir o estabilizador nos 3 LEDs que ele costuma ter, ou nos 3 níveis de gerenciamento de tensão que um estabilizador geralmente tem. O primeiro LED, que geralmente é um LED verde, indica a baixa tensão de entrada, que é quando a tensão está menor do que 110 volts. O segundo LED, que geralmente é amarelo ou laranja, indica a tensão de entrada normal. O terceiro LED, como você já pode ter imaginado, é
é o LED de alta tensão de entrada, que geralmente é representado pela cor vermelha, e nesse caso, ele é acionado quando a tensão de entrada é maior do que a de 110 volts. Então, por exemplo, quando a tensão de entrada está abaixo de 110 ou 127 volts, que atualmente é a tensão padrão aqui do Brasil, o LED de baixa tensão é acionado e indica para o estabilizador que ele precisa corrigir essa tensão antes de mandar para o seu computador, para os dispositivos que estão conectados na parte de trás desse estabilizador. Ele faz isso para os 3 estágios de tensão de entrada, que é o baixa, normal e a alta. E nesse processo de identificar e fazer essa troca, que é quando ocorre os famosos TECs. Mas aqui a gente tem 2 pontos importantes que tem que ser considerados. Primeiro é que quando o estabilizador faz essa troca de tensão, por mais que seja por alguns milésimos de segundo, os equipamentos conectados a ele ficam sem energia. E mesmo que as fontes de energia dos computadores e dos notebooks de hoje em dia possuam um hold-up time, um tempo de sustentação, que é o período que essa fonte consegue sustentar o computador e ela mesma na falta de energia, seja devido à queda de energia ou à mudança de tensão, os estabilizadores podem interromper momentaneamente o fornecimento de energia. Isso pode não apenas desligar abruptamente o computador, o que já não faz muito bem para ele, mas também pode causar danos aos componentes internos devido a essa variação repentina de tensão. O segundo ponto é que mesmo que ele seja chamado de estabilizador, ele não consegue manter estável a tensão de saída, variando ali de acordo com a tensão de entrada. Mano, tá acabando aí, mas olha só você que tá assistindo, vamos lá, É importante entender que os dispositivos modernos, como computadores, notebooks, televisões, monitores, enfim, eles já são projetados para lidar com essa flutuação de tensão na eletricidade, na energia elétrica, sem a necessidade de um estabilizador. As fontes de alimentação dos notebooks e computadores de hoje em dia, elas já são equipadas com um mecanismo de proteção contra picos e variações de tensão. O uso de estabilizadores hoje em dia, na verdade, pode introduzir mais problemas do que soluções. Mas se você quer realmente proteger o seu notebook ou o seu computador, eu vou te mostrar a forma que eu faço para proteger os meus dispositivos que ficam ali quase 100% do tempo ligado na energia elétrica. E aí eu te recomendo comprar um filtro de linha. Porque assim, optar por um filtro de linha é muito melhor do que usar um estabilizador. O filtro de linha oferece energia constante, evitando as interrupções que os estabilizadores podem causar. Eles protegem contra surtos de energia e picos de tensão, que podem danificar os seus eletrônicos. E eliminam também interferências eletromagnéticas e radiofrequência, garantindo o melhor desempenho dos seus dispositivos. Além disso, eles possuem disjuntores que desativam a energia quando ocorre um curto-circuito ou uma sobrecarga na rede. Em resumo, um filtro de linha oferece uma proteção superior e muito mais segura. A marca do filtro de linha que eu tenho aqui ligado no meu notebook, no meu monitor, no carregador do meu celular, que eu deixo aqui ligado quase 24 horas por dia, é da iClamper. É uma das melhores marcas que tem aí, se não é a melhor. Eu tenho dois filtros de linhas ligados aqui, que é esse de 8 entradas que eu tenho da iClamper, tenho o meu monitor e o meu notebook ligado a ele, e tem mais um que fica na minha frente, que eu deixo ligado ali o meu modem. E esse filtro de linha ali, ele tem 5 entradas ao invés de 8. Então, tem algumas opções para você que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, e aí você pode comprar uma loja segura, é a Amazon, é a que eu sempre compro aqui e sempre recomendo para você. Então, entre ligar o PC no estabilizador ou na tomada, ligue ele no filtro de linha, que vai ser a melhor opção. Mas brincadeiras à parte, se você tem um estabilizador, desliga ele, deixa o seu computador ligado na tomada mesmo, até o seu filtro de linha chegar, porque esse sim é o melhor cenário que você pode ter aí, o seu computador, os seus dispositivos ligados em um filtro de linha. E existe uma situação que mesmo ligando o seu notebook no filtro de linha, ele pode estar com a sua vida sendo destruída. Se você quer saber quais são esses erros e como corrigir, é só clicar nesse vídeo que eu tô deixando aqui para você. No mais, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. É isso aí, falou, até o próximo vídeo.